tem alguma dúvida sobre como resolver problemas com os seus vizinhos, já manda para cá. Tá chegando pergunta por band.com.br/superpoderosas. Tá chegando também pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai começar, né, doutor Rodrigo, a responder dúvidas sobre condomínio. Então, se você não mandou ainda, mande que vamos responder tudo. Mas antes, quem nunca sofreu de TPM, que atire o primeiro chocolatinho. Porque agora a gente vai entrar num assunto que interfere na vida de todas as mulheres, ou boa parte, né? 7 em cada 10 é a estatística. Sim. Mas o fato é que a esmagadora maioria das mulheres sofre com TPM. O que é isso, doutora Ana Lúcia? Antes da gente começar a responder, como é que a gente pode atenuar os efeitos? O que está acontecendo fisicamente dentro da gente? A TPM, são as alterações físicas, emocionais, comportamentais, que elas começam e terminam elas começam no período pré-menstrual e terminam necessariamente com a menstruação. O ciclo menstrual ele tem 2 fases. A primeira fase ela é a partir da menstruação até a ovulação. Nessa fase, normalmente a mulher está ótima. O problema é a segunda fase, onde a gente tem a queda hormonal brusca, então você tem aí uma tempestade hormonal, e essa tempestade hormonal, ela que faz realmente as mulheres sentirem alterações físicas, que é muito inchaço, dor nas mamas, alterações intestinais, alterações emocionais, que é realmente a mais frequente, irritabilidade, depressão, alteração da autoimagem, comportamental, aquela história de você fazer as coisas sem pensar, ter os impulsos. Existe a forma mais grave da TPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Esse já não é tão prevalente quanto a TPM, mas ele atinge aproximadamente 2% das mulheres e é considerado uma afecção psiquiátrica, que depende de cuidados realmente mais intensos, de medicações mais potentes, porque isso realmente pode atrapalhar a vida da mulher. Agora, tem uma coisa curiosa que acontece comigo, porque tem ciclos em que eu fico extremamente irritada, e aí eu fico só extremamente irritada, e tem ciclos que eu fico extremamente sensível. E eles normalmente não se misturam. Então, se eu fico muito irritada nesse ciclo... Graças a Deus, né? Senão a gente não aguentava. Se fizesse os dois ao mesmo tempo... E no próximo eu fico muito sensível. É normal isso? Na verdade, existem várias características, vários sintomas da TPM, e é importante a gente sempre falar com a paciente para ela poder anotar para ver se isso é cíclico. Porque realmente uma característica da tensão pré-menstrual é ela ser cíclica e terminar com a menstruação. O que acontece é o seguinte, principalmente nos grandes centros, nós mulheres somos sobrecarregadas, a gente tem trabalho, às vezes tem que chegar em casa, fazer comida, tem filho e tudo mais. Costumo dizer assim, se você tá lá na tampa, no copo na tampa, e o hormônio faz assim, transborda. Agora, se você tá lá numa boa, na praia... Ótima imagem. Você vai achar que o céu não tá tão azul e tal, mas isso não vai ter um impacto na sua vida. Que segue, né? Olha só, já tem pergunta chegando também lá em band.com.br/superpoderosa sobre esse assunto. A Maria Rosa Teles, que é aqui de São Paulo, diz que tem muita alteração de humor durante a TPM. Eu gostaria de saber se existe alguma alternativa na alimentação ou aromoterapia. O que dá para fazer para melhorar a passagem desse período? Olha, a maneira mais natural da gente melhorar essa questão da TPM é praticar atividade física. Realmente isso tem um efeito, isso é científico e comprovado. Estamos falando de serotonina, doutora? Exatamente, olha, exatamente. Explica pra gente, então. Então, a TPM, como eu disse, além dela ser muito prevalente, a alteração mais importante é a irritabilidade. A gente sabe que a gente tem um antidepressivo natural, que são as endorfinas, que são liberadas durante a atividade física. A prática de atividade física durante todo o ciclo menstrual, mas principalmente na segunda fase, que é perto da menstruação, sem dúvida ela melhora esse estado de irritabilidade, além de inchaço e todos os outros sintomas comportamentais que podem vir junto com a TPM. Em relação à alimentação, à aromaterapia, a gente não tem estudo científico conclusivo a respeito disso. A gente sabe que algumas vitaminas, como por exemplo, aumento do cálcio, aumento do magnésio, isso pode melhorar alguns estados emocionais, melhorar o uso de diuréticos, aquelas mulheres que têm muito inchaço, pode melhorar. Mas em casos mais graves, muitas vezes a gente tem que se utilizar de antidepressivos, né? Então, antidepressivos como a fluoxetina, como a paroxetina, muitas vezes em baixa dose, a gente consegue realmente mudar a vida de muitas mulheres e de muitos maridos, né? De muitos maridos. Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber do papel do chocolate, né, que muito se fala. Sim. E também como é que o marido, o namorado,
podem ajudar, podem perceber a situação e ajudar a... Seja ultra carinhoso, seja mais maravilhoso do que você já é. Mas adorei sua pergunta, doutora, por favor. Essa pergunta é muito importante. O chocolate é a tal da endorfina, né? Assim como o exercício, ele libera as endorfinas, o chocolate também, ele traz essa sensação de prazer. Então, isso tem a ver com a saciedade, a melhora do humor. Agora, o marido, realmente, acho que assim, a TPM, ela não é só uma questão pessoal, é uma questão comunitária. Porque muitas vezes uma mulher... A casa inteira fica A casa inteira, exatamente. Então, eu acho que é um bom motivo para a família inteira aí ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar atividade física. E você tem que ter uma carteirinha para poder anotar o ciclo menstrual da tua mulher, para você ficar mais na boa. Faz a cola ali, ó. Olha só, a gente foi para as ruas ouvir das mulheres como é que cada uma lida com a TPM. Vamos dar uma olhadinha. Como você fica quando tá de TPM? Brava. Muito brava. Meu humor muda, sentimento, fica tudo à flor da pele. Se eu vejo meu namorado perto de mim, eu quero socar a cara dele. E eu sei que eu tô de TPM porque quando eu tô conversando com ele no WhatsApp, eu quero terminar. Sempre, toda vez que eu tô de TPM. A relação com o trabalho é o pior, porque a gente tem todo o trabalho, todo o estresse e mais a TPM. Então, acho que o trabalho é o pior. Fico bem irritada e faminta. Até pé de alface na TPM vai. Você abre pra comer uma folha, come pé de alface inteiro. Como dá vontade de comer chocolate, muito doce, essas coisas. Com muita vontade de comer chocolate. Eu como muito chocolate, né? Todos os dias. Se tiver chocolate, no que som, vai o chocolate inteiro. Como que você lida com a sua TPM? Eu gritando com as pessoas. Tô sendo bem sincera. Porque eu falo, eu não sou desse planeta, ainda mais da TPM, aí, olha, realmente eu sou outra pessoa. Amiga, você está no planeta certo. Tem um montão de gente que não consegue administrar muito bem. Eu queria justamente, doutora Lúcia, além dessa orientação super importante de fazer exercício que realmente vale para todo mundo, o que a medicina tem para atenuar os efeitos de quem sente coisas sérias assim, do tipo, né, sair gritando com todo mundo, isso com certeza impacta a vida dela muito. O que tem mais efeito, além da atividade física, que é comprovado cientificamente, é o uso de antidepressivos. Muita gente tem preconceito em relação ao uso de antidepressivo. Quando eu vou falar para uma paciente que realmente está tendo um impacto na vida dela, porque o tratamento da TPM ele tem que ser individualizado. Porque tem gente que se sente inchada, fica com a barriga distendida. Essa paciente ela não vai precisar de antidepressivo. Agora, tem aquela paciente, como ela falou, que ela grita com todo mundo, que ela pode perder o emprego, que ela pode terminar com o namorado, enfim, então que ela se sente realmente alterada. A psicoterapia ajuda, de fato, justamente porque, como eu disse, a TPM nada mais é, em muitas vezes, do que uma exacerbação do seu estado emocional basal. Coloca um amplificador, assim, é um amplificador. Né? Então, assim, se ela já está naquela correria, se ela já está estressada, qualquer coisa vai fazer ela perder a paciência. Muitas vezes, a psicoterapia, ela ajuda essa paciente, mas às vezes ela não é suficiente. E a gente precisa melhorar os neurotransmissores justamente para que quando ocorra essa alteração hormonal, ela consiga lidar e conviver melhor com as pessoas. Tem muita pergunta chegando aí por WhatsApp, Tem Nath? uma pergunta, tem uma dica aqui que vamos colocar em teste aqui para ver se funciona. A Adriana Vasconcelos, de Minas Gerais, ela disse que tem muitas dores no corpo durante a TPM e ela disse que toma óleo de prímula e ela disse que no caso dela ajuda. Dá para replicar essa dica, doutora? Olha, o óleo de prímula, ele é controverso na literatura médica, né? Para a gente indicar uma medicação, a gente tem que ter estudos e consensos em relação a isso. Mas o óleo de prímula, existem alguns estudos que falam que sim, melhoram, existem estudos que não. Eu acho que se ela está melhorando, sem dúvida, é um remédio natural, tal, ela pode continuar usando. Uma coisa que vale a pena a gente pontuar, que é mais natural, mas que funciona e é cientificamente comprovado, é a acupuntura. Olha, principalmente para quem tem dor muscular. Porque tem gente que realmente fica com aquela sensação de fraqueza, de dor muscular, não tem ânimo para fazer nada, então, e melhora a ansiedade. Então, a acupuntura, ela pode ser uma boa alternativa para alguns casos de TPM. Se você não tem medo de agulha, então a acupuntura pode ser sua amiga. Já que a gente está falando de dica, eu coloquei também no meu Instagram, no Natália Leite Oficial, a capa do livro TPM, que é justamente um livro super bem humorado, mas que além do
bom humor. Ele traz umas receitinhas, traz umas dicas bem práticas. Eu coloquei uma fotinho ali com a capa do livro. E se você sente os sintomas da TPM, gostaria de receber esse livro, só me contar ali nos comentários o porquê. Depois do programa eu corro lá para ler os comentários e aí a gente manda para alguém. A doutora Ana Lúcia vai continuar aqui com a gente, doutora Ana Lúcia Beltrame. Então, se tiver alguma pergunta, já manda, porque ela responde. E tá animada a nossa plataforma com perguntas sobre condomínio. Já tem um monte de perguntas, um monte de gente que precisa da sua ajuda, doutor Rodrigo, para se resolver com o vizinho. Mas ainda dá tempo de mandar, vai lá em band.com.br/superpoderosas e coloca a sua pergunta aí junto com a da Marisa, da Sandra, da Flávia, que o doutor Rodrigo já vai começar a responder. Daqui a pouquinho, a gente vai ajudar você a transformar a sua geladeira num exemplo de organização. A gente já vai para o intervalo bem rapidinho. Na volta, a Ju Aragon vai te dar dicas para a sua cozinha. A gente volta já já.